Bom, hoje vamos falar sobre as doenças benignas da faringe. Nós vamos falar sobre as doenças inflamatórias que atingem a região da faringe, que nós chamamos de faringotonsilites. Então, envolve as doenças inflamatórias, sejam agudas ou crônicas, que vão envolver a orofaringe ou a rinofaringe, onde também nós vamos encontrar as tonsilas palatinas, que eram chamadas de amígdalas, né? E a tonsila faríngea, que fica na região da parede posterior da rinofaringe, que são as famosas adenoides. O primeiro quadro que eu vou comentar com vocês é sobre a hiperplasia de adenoide, tá? Que é um aumento crônico do volume da tonsila faríngea. Essa adenoide, quando ela está aumentada, ela vai provocar uma série de sinais e sintomas que vão caracterizar uma síndrome que nós chamamos de síndrome do respirador bucal ou respirador oral. Quais seriam os sintomas? Primeiro, o paciente respira pela boca boa parte do tempo. Tá? Então, observando aqui a figura desse paciente, a gente vê que ele está sempre com o lábio entreaberto, ou seja, ele passa boa parte do tempo respirando pela boca. Quando é uma criança maior, ela vai poder dizer que o nariz está trancado, ou seja, tem obstrução nasal. Por isso a necessidade de complementação da respiração pela cavidade oral. Quando essa criança dorme, ela acaba abrindo a boca e produz fluxo de ar turbulento na respiração, e ela vai roncar. Como ela está de boca aberta, ela acaba perdendo saliva, tá? Então os pais falam que a criança baba no travesseiro. E quando você tem um grau de obstrução mais importante, você pode ter associado apneias do sono. A gente considera como uma apneia quando o paciente ele reduz o fluxo de respiração a menos de 50% do habitual por pelo menos 10 segundos, tá? E dependendo do número de apneias que acontece por horas de sono, isso vai ser patológico, tá? Algumas de 0 até 4 apneias por hora de sono pode ocorrer naturalmente, tá? Geralmente criança não tem, mas pode ter um pouquinho. E acima de 5 a gente considera como patológico. Aí o que acontece? Geralmente a apneia ela vai ocorrer na fase profunda do sono, quando eu tenho um maior relaxamento da musculatura. E o que ocorre? O paciente acaba por isso não entrando na fase mais profunda do sono, que é onde a gente tem os sonhos, que é a fase do sono REM, que é uma fase importante fisiologicamente. Tá? Então, vai ter algumas implicações que nós vamos falar daqui a pouco. O paciente acaba tendo um sono superficial, porque justamente por ter a apneia, aquilo baixa a oxigenação cerebral, faz com que o indivíduo tenha microdespertares. Ele acorda, ele superficializa o sono para voltar a respirar normalmente. Então, ele tem um sono de má qualidade. Acorda durante a noite, que pode ser um acordar que o paciente nem percebe, vira para o outro lado e dorme, mas não é aquele sono contínuo. E o paciente, com essas fases de que ele para de respirar, ele vai se mexendo. Então é uma criança que os pais falam que ela rola na cama a noite inteira, né? Que vira para um lado, vira para o outro. Porque normalmente quem tem um sono normal, conforme a gente vai aprofundando o sono, o tônus muscular vai diminuindo. Então, ou seja, a pessoa fica parada, ela não fica se agitando tanto. Lógico, tem o momento do sono que a gente superficializa um pouquinho. Já essas crianças não, como isso aí é uma coisa mais frequente, elas dormem numa posição, acordam em outra. E, além disso de sintomas, essa criança, por ter então essa noite de sono inadequada, ela acaba tendo um sono durante o dia. Fica com sonolência diurna, que é um sono não repousante. E na criança, assim, uma noite mal dormida pode se manifestar de duas formas. Ou a criança ficar mais quieta, mais paradinha porque está sonolenta, ou o inverso, ela fica irritada. Então, às vezes, ela fica mais agitada porque ela não está confortável. É durante o sono REM, as fases do sono profundas, que nosso hipotálamo produz, a nossa hipófise produz o hormônio antidiurético, né, que faz com que a gente produza menos urina durante o sono. Como essa criança não entra nessa fase, ela não produz o hormônio, acaba aumentando a quantidade de urina e ela pode perder urina, urinar na cama durante o sono, tá? Que a gente chama da enurese noturna. Uma criança maior às vezes pode acordar no meio da noite para ir urinar. Justamente por também ter esse sono inadequado, o que vai acontecer? Essa criança pode ter déficit de atenção e aprendizado, ou seja, como ela está sonolenta ou irritada, ela não fixa atenção, né? E isso pode implicar em baixo rendimento escolar. Também é durante o sono REM que a gente fixa a memória, que a gente está na fase da memória provisória durante o dia, que a gente vai adquirindo alguns conhecimentos, e uma parte do que a gente vivenciou a gente esquece, e uma parte vai para a área da memória permanente. Isso ocorre durante o sono REM.
Então, como a criança tem um sono poucas horas, minutos de sono REM, ela tem um prejuízo na sua memorização, que também vai implicar em mau desempenho escolar. Também é durante a fase do sono REM que a hipófise secreta o hormônio do crescimento. Então essas crianças também têm alteração na sua curva de crescimento. Elas secretam menos hormônio durante o sono e ainda tem um sono agitado, que é um consumo energético. Então, o pediatra que está acompanhando a curva de crescimento dessa criança, vê que ele começa a cair os seus percentis. E, por adenoide bloquear ali a região nasal, a criança está sonolenta, então às vezes ela está irritada na hora da comida, então ela sente menos cheiro, o paladar acaba prejudicado, não está com a atenção muito boa, essas crianças acabam reduzindo o apetite, e que vai também contribuir para a alteração do crescimento. E por uma ação, seja mecânica da adenoide sobre o ósseo tubário da tuba auditiva, ou seja, pelo componente inflamatório que dá um edema também na tuba auditiva, essas crianças geram pressão negativa no ouvido com mais frequência, o que pode levar ao aparecimento de otite média aguda de repetição, ou a otite média secretora, que é aquela presença daquele líquido no ouvido que dá perda de audição. Então a criança começa a ficar mais distraída, os pais chamam, ela não presta atenção, e mais um fator que vai prejudicar o desempenho escolar. E de sinais, o que a gente observa no exame físico? Então, como eu falei para vocês, a respiração bucal, então eu posso ver a criança respirando pela boca. A gente tem o sintoma que o pai fala que ela dorme, ou dorme de boca aberta, ou fica durante o dia com a boca aberta, mas a gente pode enxergar isso no exame físico. Por ficar o tempo todo ou pelo menos boa parte do dia com a boca aberta, ela vai fazendo uma hipotrofia, uma redução do tônus do músculo bucinador da boca. Tá? E aí o que a gente vê que essa hipotonia acabam tendo duas consequências. O lábio inferior fica evertido, então a gente vê que o lábio está meio dobradinho para fora, como vocês podem observar aqui nessas figuras, né, essa criança aqui. E o lábio inferior, por uma hipotrofia muscular, ele encurta. Então a criança fica com um lábio sem vedar com o outro, não é só por respirar pela boca. Quando você pede para ela fechar a boca, seria que ela tem que fazer um pouco de força. Aquele lábio ele precisa contrair um pouquinho mais do que o natural. Ele sofreu um processo de hipotrofia muscular. Então ele fica com o lábio superior curto. E a criança com uma face alongada, ou seja, o seu eixo antero-superior maior que o eixo lateral, olheira, o olhar meio caído, boca aberta, deu-se o nome de face adenoidiana, ou seja, porque o respirador bucal ele acaba ficando com essa face características. Agora, quando eu estou falando do respirador oral, respirador bucal, que a adenoide é uma das causas, mas não é a única causa, tá? Então isso é importante saber. Essa síndrome é do respirador oral. Então, o paciente que tem uma patologia de nariz que provoca uma obstrução nasal importante, vai manifestar esse tipo de síndrome também. Tá? Mas no caso eu estou aqui falando da hiperplasia de adenoide, que é um dos diagnósticos mais comuns na infância. Outro achado que a gente vê é alteração no palato. Tá? A criança está em fase de crescimento. Quando você está com a boca fechada, a língua repousa no palato duro. Então ela exerce uma pressão, o corpo da língua exerce uma pressão na região dos dentes para fora. E a musculatura da face exerce uma pressão nisso para dentro. Então a gente tem um equilíbrio de forças que mantém o nosso palato largo e raso. Quando a criança fica de boca aberta, a língua não fica encostando no palato, ou seja, eu não tenho mais a língua pressionando essa arcada dentária para o exterior, mas a musculatura continua fazendo força para medial. Então o que acontece? Você estreita a sua maxila superior, a arcada dentária superior. Então o que acontece? Aquele palato fica mais estreito e mais profundo. A gente chama isso de palato em ogiva. Então quando a gente vai olhar o palato dessa criança, ele é fundo, ele faz uma abóbada, né? Enquanto a maior parte dos pacientes ele é raso. Tá? E essa alteração de posição da língua, do palato, esse palato mais estreito superior, vai gerar alteração na mordida do paciente. Então, ó, como o palato ficou mais estreito na sua dimensão lateral, a cúspide do dente inferior, que era para estar medial do dente superior, ficou inverso, tá? Porque a mandíbula está crescendo naturalmente. Então a gente chama isso aqui de mordida cruzada.
tá? Pode até ficar uma parte do dente externo. E também, por o palato subir, eu posso perder aquele contato. Ó, o dente superior, normalmente ele fica em contato com o dente inferior. Aqui não, eles estão longe. Isso aqui a gente chama de mordida aberta. Então, esses sinais também caracterizam respiração bucal. Agora, um detalhe importante que eu gostaria de falar. Os sintomas indicam que a criança está respirando pela boca naquele momento. Tá? Então, quando o pai vem se queixar para você, os pais vêm na consulta, então quando ele fala, ó, a criança está dormindo de boca aberta, está sonolenta, está roncando, é porque ela está num momento de obstrução da via respiratória. Agora, os sinais, essas alterações são alterações que ocorrem a longo prazo e são alterações ósseas. Então, o que acontece? Os sinais indicam que a criança respirou pela boca. Não necessariamente ela ainda esteja. Porque se eu corrigir, vamos supor, eu remover a adenoide, esse dente não vai voltar naturalmente à sua posição. Então, enquanto os sintomas indicam que o paciente está numa condição de respirador oral, os sinais só dizem para a gente que eles já estiveram. Não necessariamente naquele momento ainda estejam. Podem ser só sequelas. Mas também pode ser que esteja presente também, né? Outra coisa, como a criança também está com a via aérea obstruída, naturalmente o corpo tende a adotar uma postura de alargar aquela via respiratória. Então, ela inclina o pescoço para frente, inclina o tórax também mais para frente. Então, e o ombro também, ela fica com o ombro meio caído, fica uma postura mais relaxada. Quando a gente joga o nosso corpo para o anterior, a gente meio dilata a via respiratória. E ela tem que fazer mais pressão negativa para expandir o tórax, porque ela está tendo resistência na passagem do ar. Então o que acontece? A criança também pode ter alteração no tórax, ela pode ter uma depressão do seu externo. Então isso aqui também são achados que podem ocorrer durante o exame físico. Tá? Então você vê que a respiração bucal ela causa uma série de alterações no paciente, então a gente precisa tratá-la. E nós precisamos diagnosticar o que está causando essa obstrução nasal. Tá? Então, em especial a hiperplasia de adenoide que a gente está falando, como é que eu vou ver se essa adenoide está aumentada ou não? Eu posso ver através de radiografia, tá? Então, ao contrário da sinusite, que o professor Valdir falou para vocês, que a radiografia tem pouco valor para diagnóstico, na avaliação da rinofaringe ele ainda tem um valor importante, dá para a gente confiar no método. Tá? Então, o que a gente faz? A gente faz um raio-x que a gente chama de cavum, que é um raio-x de crânio em perfil, com foco na rinofaringe, e nós vamos avaliar o quanto de partes moles estão obstruindo a passagem aérea. Então, são dois pontos aqui que são interessantes a gente ver. Então, aqui eu estou vendo o palato duro do paciente, e na sequência a gente vê aqui o palato mole. Tá? Então, a gente pega 1 centímetro posterior à espinha palatal posterior, e eu vou ver a espessura desse palato. Tá? Que eu marquei aqui com essa linha em amarelo. E aí, aqui, eu tenho em preto, lembra que o ar fica preso no raio-x. Então, a gente tem aqui as fossas nasais, seio maxilar, fossa nasal, rinofaringe e orofaringe. E aqui eu tenho as partes moles da rinofaringe, que inclui, além da adenoide, a gente tem musculatura, tem gordura do espaço retroesternal e aqui a coluna. Então, a gente não vai se atentar para as partes moles, a gente vai ver a coluna aérea. Então eu pego o ponto mais estreito entre a face superior do palato e a parte mole aqui, então com essa linha vermelha. E aí eu vou comparar a diferença de tamanho. Então, uma via aérea normal ou com uma obstrução leve, ela é maior que a espessura do palato. Então aqui a linha em vermelho está maior que a espessura do palato. Isso indica uma via aérea normal ou com uma hipertrofia leve de adenoide. Se eu tiver uma hipertrofia moderada ou severa, a coluna aérea vai ser menor que a espessura do palato. Se ela for menor, mas maior que a metade dessa espessura, a gente diz que tem um comprometimento moderado. E se ela for menor que a metade, a gente diz que tem um comprometimento severo. Tá? Então, como nesse caso aqui, eu tenho aqui o palato aqui, partes moles, a coluna aérea aqui, ficou menor que a metade desse palato. Então, aqui é um comprometimento severo.
Outra forma da gente ver é fazendo uma endoscopia nasal, tá? Então aqui eu tenho corneta inferior, porção posterior do septo, assoalho da fossa nasal. Então eu estou vendo aqui a coana, ou seja, a abertura entre a fossa nasal e a rinofaringe. Aqui a gente tem o lábio posterior da tuba auditiva e aqui eu tenho o tecido adenoidiano, ó, ocupando 50% da abertura da coana. Até 50%, essa adenoide não tem repercussão clínica, ou não é uma repercussão clínica importante. Então a gente considera isso como uma hipertrofia de adenoide leve. Acima de 50%, como nesse caso aqui, ó, a adenoide aqui, ó, tenho só, ó, 10% de espaço aqui, um comprometimento severo, né? Que ó, de 50 a 75 é um comprometimento moderado e 75 até 100, né, se fechar tudo aqui, um comprometimento severo. Então é um método que me dá um diagnóstico mais preciso. Por quê? Porque eu estou tendo uma visualização direta. Mas não é sempre que é acessível esse método, né? A gente não consegue fazer esse exame em todos os pacientes, seja por causa da idade, apesar que dá para fazer com anestesia local sem problema, mas agita, tem que segurar a criança e também não é todo local que tem esse exame disponível. E fazendo um trabalho comparando o raio-x com a nasofibroscopia, a correlação é boa, né? Então dá para se usar o raio-x como método de avaliação. Mas fazendo aquele estudo que eu ensinei para vocês, que é comparar a espessura da via aérea. Porque tem gente que vê as partes moles. Eu posso ter uma parte mole aumentada, porque é fisiológico eu ter um pouco de aumento de adenoide durante a infância, mas se aquilo não compromete a via aérea, é um aumento fisiológico. Já se ele aumenta mais do que deveria, é um aumento patológico. Tá? Então aqui, ó, só para vocês verem o exame dinâmico, né, que aqui a gente só mostrou a foto. Esse aqui vai ser um paciente com a via aérea normal, né? Então o colega está ali, ó, posicionando o fibroscópio. Isso aqui é fibra flexível, né? Ele vai adentrar a fossa nasal do paciente, vai entrar aqui, ó, pela fossa nasal direita. Então a gente tem o septo, corneta inferior, né? Aí ele vai levando a fibra em direção à rinofaringe, então passando pelo assoalho da fossa nasal, entre o corneta inferior e o septo. Aí chegou aqui na região da fossa nasal, ó, tem um restinho de adenoide, né, mas que não obstrui nada aqui a via respiratória, né. Aqui a gente tem o ósseo da tuba auditiva, né, orofaringe, né, tá bom? Aí já não interessa mais. E aqui vamos ver um paciente com uma hipertrofia de adenoide, ó. Então corneta inferior, que é a fossa nasal esquerda, corneta inferior, septo. Olha esse tecido adenoidiano aqui, ó, ocupando, ó, bom espaço, ó, só tem essa fendinha aqui para estar passando, tá? Essa adenoide está inflamada, então ela edemacia a tuba e também compromete mecanicamente a tuba auditiva. Então a gente diagnostica ou por raio-x ou por o exame endoscópico, né? A gente vai considerar então os aumentos de moderado a severo. O leve não tem repercussão clínica. Vamos, lógico, levar em consideração o quadro clínico, né? Para aí a gente poder definir a conduta. Se eu tiver uma hipertrofia de leve a moderada, eu vou inicialmente prescrever para esse paciente irrigação nasal com soro fisiológico, a lavagem nasal, né? E um período de 30 a 60 dias de corticóide intranasal. O corticóide, como ele é um anti-inflamatório, essas adenoides normalmente estão um pouco inflamadas, uma inflamação crônica, né, na hiperplasia, né? Você consegue ter uma redução. Se eu já tenho uma hipertrofia que não é tão grande, ou seja, ou é uma moderada, ele está em 50%, está em, vamos supor, 60%, 70%, eu consegui reduzir para menos de 50%, eu consigo ter um controle clínico. Por quê? Porque fisiologicamente, a adenoide ela começa a iniciar o seu crescimento, a sua hipertrofia, hiperplasia fisiológica, a partir dos 2 anos de idade. E ela cresce até os 4, 5, 6 anos, tá? A partir de 6 para 7 ela estabiliza, mantém o seu tamanho até uns 9 anos, a partir dos 9 ela começa a regredir. Então, até os 10, 12 anos, a gente tem uma involução fisiológica da adenoide, ou seja, a adenoide tende a desaparecer. Então, se eu conseguir diminuir o tamanho dessa adenoide, ela ficar num tamanho de grau leve, com um quadro clínico controlado, eu posso aguardar o desaparecimento normal desse paciente, porque ele não vai ter as consequências do quadro clínico, porque eu diminui o tamanho dessa adenoide. Então, ele não vai ter queda do desempenho escolar, né, não vai ter aquele sono inadequado, alteração de pálito, né, aquelas coisas. Já se eu tenho uma hipertrofia já moderada ou severa, principalmente assim uma já 75 a 90%, ou eu tive uma falha no tratamento clínico por uma hipertrofia moderada,
eu vou indicar cirurgia, eu vou fazer uma remoção mecânica, né, uma remoção cirúrgica da adenoide, que a gente chama de adenoidectomia. Então, por quê? Eu não vou ficar esperando o paciente desaparecer, evoluir com aquela adenoide. Imagina uma criança de 5 anos esperar até os 12 para a adenoide desaparecer sozinha. Até lá ela repetiu de ano, teve um comprometimento importante do seu crescimento, né? Deformou o palato, deformou a parte pulmonar e alguns casos de adenoide, lógico, isso aí é um caso mais extremo, mas ocorre, ele pode desenvolver um corpo pulmonale, pelaquela força que ele tem que fazer para respirar, ou seja, uma insuficiência cardíaca devido a um comprometimento de via aérea superior. Então existe esses casos, e não é raro, assim, lógico, não é frequente, mas a gente vê, tá? Então, se você tem indicação clínica, né, tem que operar, né, não tem que ficar esperando. Agora já não, é um quadro mais leve, sim, porque você não sabe que não vai ter repercussão clínica para aquela criança. E caso essa criança esteja tendo otite de repetição ou otite secretora, associado à adenoidectomia, a gente vai colocar aquele tubo de ventilação que eu falei para vocês na aula de orelha média. E uma grande preocupação da adenoide é a recidiva. Vocês já devem ter ouvido falar, não deve operar o adenoide para a adenoide volta. Então, na verdade, a adenoide pode recidivar em 5% dos pacientes que operaram até os 4 anos de idade. A partir dos 4 anos de idade, praticamente nenhum paciente recidiva. Tá? Então você vê, o índice de recidiva é baixo. Se eu tiver que operar um paciente de 2 anos, só 5% deles podem recidivar. Os outros 95% eu resolvi o problema. Tá? Porque também a gente ouve aí é uma falsa, são as lendas urbanas, né? Que tem que esperar o paciente ter 4, 5 anos para operar. Ah, não tem que esperar, porque é muito pequeno. Ou não deve operar a adenoide porque ela volta. Não, ela volta em poucos pacientes e outra. Eu também é a mesma coisa. Eu tenho então uma criancinha de 2 anos, está ali com uma hipertrofia importante, com uma repercussão clínica importante. Eu vou deixá-la mais 2 anos sofrendo, para causa de um risco de 5%. E se eventualmente voltar a precisar operar novamente, opera novamente. Mas você pode, nesse período, fazer um acompanhamento mais de perto e tentar ver se ela tiver tendência à recidiva da adenoide, com o tratamento clínico tentar controlar. Tá? Então, se o paciente tem indicação, a idade não é um motivo para contraindicar. Bom, então falamos de adenoide, para vocês isso é o que importa. Vamos começar a falar agora das inflamações na região da orofaringe, que vão envolver a faringe, né? E na faringe a gente tem as tonsilas. Então a gente vai chamar de faringotonsilites ou faringoamidalites. Tá? E eu vou falar dos subtipos que a gente tem. Então a gente tem um subtipo de faringoamidalite que a gente chama ela de eritematosa ou eritematoputácea, que são as faringoamidalites que cursam com hiperemia, ou seja, com vermelhidão ou vermelhidão e pus. Tá? Os livros antigos chamam faringoamidalite de angina. Tá? Então, angina, todo mundo pensa em dor cardíaca, né, quando o paciente está infartando, mas a angina do coração é angina pectoris. Tá? Agora, angina era um termo que se usava para inflamação de garganta. Tá? Então, eu coloquei porque algumas vezes vão ler alguma literatura que usa um termo mais ultrapassado. Tá? Então, angina é dor de garganta. Então, é uma angina, inflamação de garganta, eritematosa ou eritematoputácea. Mas hoje em dia é raro alguém usar esse termo. Elas são 90% dos casos das inflamações. Então, o paciente que está com uma inflamação de faringe ou de amígdala, 90% dos casos vai se apresentar ou com hiperemia ou com hiperemia e pus. E esses casos, 75% deles são de etiologia viral. Apenas 25% são bacterianas. O quadro viral geralmente apresenta um quadro clínico mais leve. Tá? Então, o paciente tem dor de garganta, febre baixa nos primeiros dias, né? Pode até no primeiro dia fazer até um pico de febre mais alto, 39, 40, mas já logo no segundo, terceiro dia 38, depois já baixa para 37. Tem dor para engolir, odinofagia, e costuma ser autolimitado, ele tem curta duração. Normalmente em 5 a 7 dias ele já desapareceu. Tá? Pode, por ser esse quadro viral, também ter outros sintomas associados, que até vão fazer a gente pensar na doença viral. Vai ter sintomas nasais, então coriza, espirros, e as crianças às vezes podem fazer diarreia também. Tá? Quando eu vou examinar esse paciente, a amígdala e a faringe vai estar hiperemiada, então a gente tem uma hiperemia difusa de amígdalas, que pode ter ou não ponto purulento. Então isso aqui é uma coisa importante. A gente sempre associa pus com infecção bacteriana, mas a infecção viral também pode ter pus. Lembrar que pus é leucócito necrosado. Né? Então, o leucócito ele também vai para combater vírus. Então, a gente não se baseia do pus para dizer se a infecção é bacteriana ou não.
tá? Vai ser pelo conjunto do quadro clínico que vocês vão entender daqui a pouco, tá? E é lógico, se você olhar com atenção a faringe, ela vai estar vermelha. Isso aqui também para falar sobre a outra lenda urbana, né? Que parece que a gente só tem, a gente tende a, quando o paciente está com uma faringoamidalite, falar só de amidalite. Ah, ele está com amidalite. Na verdade, ele está com toda a orofaringe inflamada. Quando um paciente não tem amígdala, o que vai acontecer? Quando ele tiver inflamação, o que vai inflamar? O que restou? É a faringe. Tá? Então, antes ele tinha uma faringoamidalite, e se ele precisar tirar a amígdala, depois se ele tiver uma inflamação, ele vai ter uma faringite. Porque às vezes o pessoal fala, tira a amígdala e passa a ter faringite. Não, quando o paciente tem amidalite, ele está tendo uma faringite junto. Tá? E não necessariamente a amígdala está grande nas infecções. Eu posso ter um paciente com amidalite purulenta, com uma amígdala pequenininha. Bem como eu posso ter um paciente com amígdala grande sem inflamações, tá? Então é variável. Então o que vai sugerir para a gente um quadro viral é um quadro ser mais leve, ou seja, a febre não ser tão intensa, né? Eu dou analgésico para controlar e antitérmica para controlar esse paciente, eu consigo controlar o quadro, ou seja, a febre fica sob controle, né? Ela não fica, às vezes, a febre voltando antes de ter completado o horário de repetir a dose do antitérmico. Tem sintomas, às vezes, associados, né? Coriza, espirros e diarreia, né? Os agentes mais comuns são o rinovírus, o coronavírus, né? A gente tem o coronavírus, não o 19, aí, o Covid-19 que está assustando todo mundo agora, mas o coronavírus é um vírus que está aí na natureza. Só que antes era um vírus bobo, né? A gente, coronavírus, nem dava muita bola, né? O adenovírus e o parainfluenza, ou seja, os vírus respiratórios, né? Tá? O diagnóstico dessa faringoamidalite viral é basicamente o quadro clínico. Existe uma fita que faz uma reação imunohistoquímica que, se você encostá-la na região da amígdala, ela pode mudar a cor se eu tiver streptococcus, uma infecção estreptocócica. Então, nos locais que tem isso disponível, o teste rápido para detecção de streptococcus vai ser negativo. Tá? Mas assim, no Brasil, são muito poucos hospitais que utilizam, isso é mais nos Estados Unidos. Tá? Então, basicamente, o diagnóstico é clínico. E aí o tratamento vai ser com analgésico, né? Anti-inflamatório, só se você tiver um quadro inflamatório muito importante. A gente, em geral, tende a evitar dar anti-inflamatório para a criança. Mas, assim, se o seu analgésico às vezes não está sendo suficiente, você dá um pouquinho de dose, também não é isso que vai matar a criança, né? Tá? Então, a gente tem que ter lógico. Se der para evitar, sempre é melhor. Mas também eu posso ter os 25% dos quadros que são bacterianos, que os agentes principais são o Streptococcus pyogenes, que dá 20 a 30% dos casos, e o restante pode ser o Mycoplasma pneumoniae, o Haemophilus influenzae, né, o Haemophilus genérico, ou a Moraxella catarrhalis. Né. A maior parte das crianças vão ter um pico de incidência entre os 5 e 10 anos de idade, é a época que elas têm mais essas amidalites. Né. É um quadro mais intenso, então é uma dor de garganta mais importante, ou seja, a criança às vezes recusa a alimentação. A febre é alta e persistente, então vai dar 39, 40 graus de febre, 1, 2 dias, né, que aí já vai vir para consulta. Tem uma dor para engolir importante. Né. Pode estar associado com aumento dos linfonodos cervicais, que são dolorosos. Né, então tem criança às vezes que até fica com aumento grande, que até os pais confundem, a amígdala está aumentada, você vai ver, ele acha que o linfonodo é a amígdala. Né, tá, então, mas aí você vai palpar, o pescoço tem os gânglios mais aumentados. Eu posso ter dor de ouvido reflexo, né? Então, tá com dor de ouvido. Aí você faz a otoscopia, tá normal. Então é uma dor reflexa que pode estar ocorrendo. E ele pode já ser, inicialmente com esse quadro que eu falei para vocês, mais intenso, que sugere já uma infecção bacteriana de início, mas ele pode ser uma contaminação secundária a um quadro viral. Ou seja, um paciente que começa com um quadro mais discreto, e que, ao invés de ser autolimitado, lá pelo 5º, 7º dia, o paciente começa a piorar. Ou seja, a febre aumenta, a dor aumenta. Tá? Até dá para vocês fazerem um paralelo disso com as rinossinusites virais bacterianas. Né? Então, é um paciente que inicialmente era um quadro viral e que teve uma contaminação bacteriana a seguir. Tá? Então, aquele que teve piora na evolução. O exame físico não vai diferenciar. Você pode ter só hiperemia ou pode ter hiperemia com pulso. Tá? E também a amígdala é variável, ou seja, é o quadro clínico que vai nos ajudar no diagnóstico. Tá? Se eu tiver o teste rápido, e ele der positivo, porque Streptococcus é o mais frequente, mas aí, tá vendo? Se ele tiver uma infecção por hemófilos, vai dar negativo. Tá?
E cultura, assim, a gente normalmente não utiliza. Por quê? Eu tenho a flora normal e, além disso, a cultura vai levar uns 30 dias para sair o resultado. Tá? Então, não é algo que se faz de rotina. Normalmente, você só vai pensar em cultura, paciente imunocomprometido, com um quadro que não está respondendo ao tratamento, para você pensar em alguma bactéria atípica. E o tratamento é analgésico, como eu falei para vocês, é evitar anti-inflamatório, mas se houver necessidade, pode se dar. E nós vamos fazer uma cobertura para bactérias gram-positivas, né? Então, a gente vai dar, inicialmente, a primeira escolha é a amoxicilina, pode ser usado de 5 a 7 dias. Caso o paciente não melhore, depois de 48 horas, a febre não ceda, continua com a dor importante, eu vou substituir ou por amoxicilina com clavulanato de potássio, né, pensando aí nos germes produtores de beta-lactamase, ou uma cefalosporina de segunda geração pelo mesmo motivo. Tá? Aqui a gente não é um pneumococo, né, como a gente comentou na otite média aguda daqueles resistentes. Aqui é um Streptopiógenes, apesar que ele também pode fazer resistência. Então, até nos Estados Unidos, a conduta é: não falhou, eu dobro a dose da penicilina e aí depois eu associo o clavulanato ou uso aquela preparação que já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Aqui é um dado histórico. Se usou-se muito para amidalites, né, bacterianas, a penicilina benzatina, a famosa benzetacil. Ele é uma droga de primeira escolha. A cobertura de espectro bacteriano da benzetacil é até inferior ao da amoxicilina. Tá? A única vantagem da penicilina benzatina é porque ela é a praticidade, é uma dose única. Né? Eu dei, como ela fica no corpo por 21 dias, se a bactéria for sensível, eu resolvi o problema. Agora, dói bastante. Né? Tá? Então, em criança, nunca dou. Tá? Mesmo o pai, vai dar injeção, é mais fácil, porque não é ele que vai sentir a dor. Então, criança eu não dou. E adulto, assim, a gente coloca a opção, né? Então, entre a dor ou tomar um antibiótico por 5 a 7 dias, né? O que às vezes a gente lança a mão, assim, quando vocês estão na emergência, a gente está em algum local mais carente, então às vezes veio lá um morador de rua, um etilista, que você fica na dúvida, eu vou passar a amoxicilina, quem garante que ele vai tomar? Então, às vezes é melhor você garantir o tratamento ali. Lógico, conversa com ele, mas seria isso. Mas, via de regra, a gente não usa de rotina. Agora, vamos supor que a amoxicilina falhou. Qual que é o raciocínio? Ou é um estrepto que é parcialmente resistente à penicilina, ou é produtor de beta-lactamase. A benzetacil, a penicilina benzatina, não vai ter mais ação para um estrepto parcialmente resistente à penicilina e nem com germe produtor de beta-lactamase. Ou seja, se o paciente falhou com a amoxicilina, a minha próxima opção de antibiótico, minha segunda escolha, é uma cefalosporina de segunda geração ou uma amoxicilina de clavulanato. O fato dele ser injetável não faz ele ter maior espectro bacteriano, porque a gente ouve muito isso. Eu estava tomando amoxicilina, falhou, aí fui no meu médico, ele me deu uma benzetacil porque era mais forte. Não, isso aí, para vocês que estudam em antibióticos, não tem lógica nenhuma. Então, se tomou benzetacil, falhou, eu vou dar um clavulanato. Ou, ao contrário, deu amoxicilina, ou mesmo está tomando amoxicilina com clavulanato e não está resolvendo, não é a benzetacil que vai resolver. Tá? Então, isso aí é uma coisa importante para vocês lembrarem. E as infecções bacterianas, elas podem ficar localizadas ali na garganta, mas elas podem complicar. E essas complicações a gente divide didaticamente em dois tipos. As supurativas, que são as que têm produção de pus, que geralmente são localizadas ali na região, que eu vou ter uma inflamação do tecido que fica em torno da amígdala, que a gente vai falar que chama de abscesso periamidaliano, ou eu posso ter formação de abscesso no pescoço, um abscesso cervical. Ou então eu posso ter as complicações não supurativas, tá? Que vão ser pelas toxinas da bactéria ou por uma reação imunológica a elas. Uma delas é a febre reumática, né, que é uma doença reumatológica que costuma cursar com miocárdio, com uma pancardite, ou seja, uma inflamação de todos os tecidos do coração, artrites, né, ao longo do corpo, né, e mais tardiamente pode ser caso de coreia, né, de uma alteração neurológica, e que o paciente tem que ter uma predisposição genética para desenvolver. Ou seja, quem não tem a alteração de HLA, que predispõe à febre reumática, pode ter várias infecções por Streptopiógenes que não vai desenvolver. Já o que tem, às vezes a infecção é um fator desencadeante. Agora,
existe uma parte das cepas dos estréptos que produzem uma toxina que é tóxica para o rim. 1% dessas cepas, que são as cepas nefritogênicas. Aí qualquer pessoa que se infectar por ela pode desenvolver uma glomerulonefrite difusa aguda, ou seja, vai levar uma insuficiência renal aguda, que é o paciente que, isso leva alguns dias, então é um paciente que está tratando, às vezes ele até está melhor da dor, mas a mãe retorna com você porque ele começou a ficar com cefaleia, com inchaço, a perna inchou, o rosto inchou, então você vai medir a PA está com bem aumentada, ele está edemaciado, ou seja, ele começou a fazer uma insuficiência renal aguda, tá? Então tem que lembrar disso. Tem bactérias que vão produzir uma toxina que vai dar uma lesão na pele, tá? Que a gente chama de escarlatina, que a gente vai fazer uma vermelhidão no corpo, principalmente na região de dobras, então a dobra do cotovelo, a dobra do joelho, na face, menos a boca, que a boca fica meio pálida, a língua fica vermelha, né? Vocês na infectologia vão estudar a escarlatina. Começa então o paciente com uma infecção de garganta, ou ela pode dar uma toxina que vai levar a uma vasodilatação difusa aí nos vasos de pequenos calibres e o paciente entra num síndrome de choque tóxico, né? Vai fazer hipoxemia, vai ficar cianótico, pressão vai cair, o coração vai ter dificuldade ali para bombear o sangue, tá? Então, infecções de garganta pode ser benignas, pode, como qualquer infecção no corpo, até melhorar sem antibiótico, mas elas podem complicar. Então tem que ficar atento às complicações. Outro tipo de infecção que é interessante vocês saberem é uma que é causada por vírus, mas que ele dá um quadro clínico mais específico, que é a mononucleose infecciosa, que é uma doença causada pelo vírus Epstein-Barr. Então, é um paciente que tem um quadro clínico que lembra uma faringoamidalite bacteriana, tá? Tanto que é o principal diagnóstico diferencial. O paciente tem febre alta, às vezes fica uma semana, 10 dias com febre 39, 40 graus, tá? Responde pouco às medicações, uma dor de garganta importante, um aumento de linfonodos cervicais, não só aqui do nível 4, do nível 2, nível 3, nível 4, ou seja, ele pega quase todas as cadeias ali no pescoço, tá? Pode ficar com um cansaço importante, o paciente fica mole, parecendo que fez os exercícios, ou seja, fica bem com uma inapetência importante. Pode ter aumento de fígado e baço, né? Até eu brinco em aula aqui com vocês, que é um dos poucos momentos que o otorrino palpa a barriga, né? Porque normalmente o otorrino no consultório a gente vê garganta. Mas um paciente que eu tenho suspeita de mononucleose, esse paciente eu vou palpar e percutir abdômen, ou seja, a gente não esquece o que a gente aprende quando está fazendo faculdade de medicina, tá? Por quê? Um baço aumentado nesses pacientes, ele com um traumatismo, ele tem risco de rotura. Então, o paciente que está com uma mononucleose, que eu detectei um aumento de baço, esse paciente vai ter que ficar em repouso, evitar atividade física, e a gente vai ter que estar controlando ele até diminuir, porque ele pode romper o baço e ali dar um abdômen agudo hemorrágico aí com uma repercussão importante, tá? Ele pode ter um raste cutâneo, tá? Um raste inespecífico, né? Petequias, pápulas avermelhadas ao longo do corpo, que pode ser espontâneo, mas a maioria das vezes é desencadeada pela penicilina. Ou seja, quem atende acha que é uma infecção por uma amidalite bacteriana, dá a penicilina e o paciente faz um raste logo na sequência, tá? E o exame físico assim, que vai ajudar a gente a diferenciar do quadro bacteriano, tá? Que vai ser, ele vai ter uma hiperemia importante da orofaringe, mas também do palato, tá? Então, se prestarem atenção aqui, olha como esse palato mole está vermelho, olha o tamanho dessa úvula. Então, a gente tem um comprometimento de palato importante. Eu vou voltar aqui um pouquinho, para vocês verem aqui, ó. Olha como aqui eu tenho hiperemia, mas ó, com uma hiperemia mais leve, né? Então, ali a gente tem um processo inflamatório mais importante na região do palato. A amígdala vai estar vermelha e vai estar com essas placas que são fibrina, isso aqui não é pus. E aí como é que eu diferencio? Você vê que é uma placa extensa, né? Ele não respeita as criptas bacterianas. Já quando eu tenho pus, pode ver que ele se aloja nas criptas, ó. Tá vendo? Eu tenho uma área de mucosa aqui que só tem hiperemia, isso aqui está no fundo das criptas bacterianas. Já ali não, você vê que é uma placa única, né? Aquela amarelada. O pessoal acha que é pus, não, então isso aqui vai ajudar. E pode também ter uma ulceração, ó, tá vendo? Eu tenho aqui uma úlcera aqui na região da garganta. Ou seja, esse exame físico vai me ajudar a diferenciar. Isso é importante por causa do tratamento, tá? Porque o tratamento desse paciente não vai requerer antibiótico, tá? Além do quadro clínico, né, que vai ajudar bastante no diagnóstico,
eu posso também, com exames laboratoriais, confirmar a mononucleose. Então, primeiro, ela pode dar linfocitose, um aumento de linfócitos atípicos mais de 10%, e eu tenho sorologia, tá? IgM, para poder detectar essa mononucleose. Tá? Agora, existem alguns outros vírus que podem dar um quadro semelhante à mononucleose infecciosa, que a gente chama de monolike, síndrome monolike, que é o citomegalovírus, um parasita que é a toxoplasmose, própria rubéola pode causar. Tá? Então, a gente, quando está pedindo sorologia, a gente também pede sorologia para as outras infecções virais também. E o tratamento vai ser de suporte, ou seja, não adianta dar antibiótico para esse paciente, tá? Porque não é uma infecção viral. Então a gente vai hidratar esse paciente, porque normalmente ele está se alimentando pouco, né? Remédio para dor, e a dor é importante, né? Às vezes a gente até lança a mão do corticoide, que costuma ser controverso na literatura, mas se o paciente está com uma dor importante, processo inflamatório importante, o uso de corticoide de baixa dose por poucos dias, às vezes abrevia um pouco o quadro, tá? Aí, o que eu comentei com vocês do antibiótico é importante, porque a gente recebe muito no consultório, a gente otorrino. O paciente já no terceiro antibiótico, aí eles mandam procurar o otorrino. Dá amoxicilina, a febre continua. Dá amoxicilina com clavulamato, a febre continua. Dá uma cefalosporina de terceira geração, ou uma quinolona. Não melhora, eles procuram um otorrino. Aí a gente chega lá, a primeira coisa que a gente faz, para o antibiótico. Né, porque o quadro clínico, o exame físico é todo típico da mononucleose. Então, o que é importante esses pacientes, além quando você fizer o diagnóstico, é orientar o paciente que a febre vai persistir. Porque a família fica assustada. Nossa, está tendo febrão a semana inteira. Não, é isso mesmo. É dar a medicação de suporte e aguardar, porque ele vai resolver espontaneamente. Tá? E, às vezes, o paciente pode ficar com uma sequela que é aquele cansaço. Então, às vezes, o paciente pode ter aquela síndrome da fadiga crônica. Ele leva 2, 3 meses, assim, já não tem mais febre, não tem dor, mas ele fica com uma meleza, com uma indisposição, tá? E aí é só suporte clínico também. Bom, então essas as faringoamidalites eritematosas ou eritematopuláceas que eu queria falar para vocês, que são, então, como a gente comentou lá, 90% dos casos. Agora, existem mais dois tipos que é interessante vocês saberem. Uma que é esse aqui que a gente chama de pseudomembranosa, que ela é causada pela Corynebacterium diphtheri, que é a difteria, né? Tá? Por que eu estou falando isso? Era uma infecção que estava praticamente erradicada, mas com esse movimento aí do sem vacina, tem gente que não vacina os filhos, né, com a tríplice bacteriana, e às vezes a gente vê alguns casos de faringoamidalite pseudomembranosa. Qual que é o quadro clínico? O paciente tem dor de garganta, e o que vai ajudar a gente a lembrar disso aqui é o aspecto do exame físico. Ele vai ter uma formação de fibrina na região do palato, geralmente unilateral, pegando aqui a amígdala e palato, e ele é um branco acinzentado, não é aquele amarelado do citomegalovírus, né? E ele normalmente é unilateral, tá bom? Então isso aqui tem que lembrar. Agora, o grande problema da difteria não é o quadro inflamatório na garganta, tá? Que dá dor, mas tudo bem, se dá um analgésico resolve. É que o Corynebacterium diphtheri produz toxinas que são cardiotóxicas e neurotóxicas. Então, ele pode dar paralisia do vago, o paciente ficar com paralisia de prega vocal, ficar rouco, né, ficar com disfonia, e o pior, começar a fazer aspiração, tá? Porque ele não fecha a prega vocal adequadamente. Pode ter taquicardia ou taquiarritmias, né? E pode ter paralisia dos pares cranianos bulbares além do 10º, o 9º, 12º, né? Então esse paciente pode ficar com um quadro importante aí, neurológico e cardíaco que requer internação em UTI, tá? De suporte. Por isso que é uma infecção que foi criada uma vacina, tá? O diagnóstico, além do exame físico, eu posso fazer uma raspagem de material e fazer um bacterioscópico direto, né? E também cultura. E o tratamento, assim, até a gente vai dar um antibiótico, mas o principal desses pacientes é o soro, né? Para poder bloquear essas neurotoxinas, essa cardiotoxina no paciente. Então é suporte para eles. E outro tipo que é interessante vocês saberem é uma que a gente chama de úlcera necrótica, ou seja, o paciente vai ter uma úlcera com necrose na região da garganta. Essa faringoamidalite recebe um epônimo, né, que é a angina de Provence. Tá? Então essa é uma que a gente ainda usa, né? Quando pega um caso desse, a gente comenta com o colega, atendi uma angina de Provence. Tá? Então angina, que é infecção de garganta, Provence é quem descreveu, né? Ela é uma associação
uma infecção causada por uma associação de duas bactérias que são saprófitas na nossa cavidade oral, mas que por alguns fatores predisponentes elas se associam e passam a ser patogênicas, que são um fusobactério, que é uma bactéria anaeróbica, e uma espiroqueta, que é até parente do vírus da bactéria da sífilis, né? E o que predispõe o paciente às vezes a desenvolver essa faringoamidalite é a má higiene oral, né? Então os dentes em má conservação, inflamação da gengiva, que predispõe ao crescimento dessas bactérias, né? O quadro clínico mais comum é assim, ele é mais frequente em adolescentes e adultos jovens, né? Porque às vezes o adolescente, né, o adulto jovem entra numa fase de descuido aí com a higiene pessoal, né? Não cuida bem aí da higiene da bucal. Ele vem com quadro de dor de garganta, geralmente é dor de garganta unilateral, né? Então, tá doendo minha garganta mais à direita, mais à esquerda. A litose, tanto pela úlcera como também pela má higiene oral. E no exame físico, que é o que a gente vai ver. A gente vai ver uma ulceração em uma das amígdalas, tá? E ela vai estar recoberta por uma fibrina, uma pseudomembrana, né? E a gente vai ver que a gengiva, os dentes estão em mau estado, tá? Então, quadro clínico praticamente fecha o diagnóstico, mas se eu fizer um raspado e mandar para o laboratório, o microbiologista vai identificar a associação do fusobactério com a espiroqueta, tá? E aí o tratamento, como é que a gente trata isso aqui? Gargarejo com clorexidina, que é para reduzir a população bacteriana na região bucal, na região da gengiva. Penicilina associada com metronidazol, então aqui a penicilina isolada não vai ser suficiente, então a gente falou cristalina que é injetável, mas eu posso dar amoxicilina também associada ao metronidazol, e esse paciente tem que ser encaminhado para cuidar dos dentes, né? Tá? Como é adolescente e adulto jovem, e é um quadro agudo, esse é o principal diagnóstico diferencial. Mas é importante lembrar que, principalmente o paciente se for um pouco mais de idade, se for tabagista e etilista, isso aqui é um diagnóstico diferencial para carcinoma. Então, se de repente você está tratando esse paciente, e ou é um quadro crônico, ou você não está melhorando, às vezes a gente tem que biopsiar esse paciente para diferenciar de um carcinoma. Mas normalmente, como é jovem, é um quadro, o paciente estava bem e começou de repente, não é a primeira coisa que nós iremos pensar. De inflamações a gente terminou, então eu vou falar um pouquinho agora do aumento da amígdala, tá? Porque lembra que eu falei que a amígdala pode aumentar numa inflamação, numa infecção de garganta, mas não. Às vezes ela pode aumentar sem o paciente ter dor de garganta e infecção, tá? Então a gente chama de hiperplasia amigdaliana. A gente fala hipertrofia, mas o termo patológico correto é hiperplasia, porque eu tenho um aumento no número de células. Ele é um aumento não neoplásico, ou seja, não é um tumor, a amígdala cresceu, tá? O normal é a amígdala ficar dentro da loja amigdaliana, ou seja, entre a prega palato-faríngea e a palato-grossa. Então a gente diz que isso aqui é uma amígdala grau 0, que é uma amígdala normal ou hipotrofiada. Algumas pessoas, com o passar dos anos, a amígdala pode atrofiar espontaneamente. Se ela aumenta, mas ocupa menos de 25% reduz em menos de 25% o espaço da cavidade aqui oral, a gente diz que é uma amígdala grau 1, tá? Se ela ocupa entre 25% e 50% do espaço, uma amígdala grau 2. Se ele reduz aqui para 50% a 75%, grau 3. E quando ela praticamente está entre 75% a 100%, grau 4. Na prática, o que a gente vê? Se ela está próxima da região da úvula, é uma grau 3. Quando ela já está praticamente perto da úvula, uma grau 4, tá? E quando ela está com 1 centímetro aí de distância, 1 a 2 centímetros da úvula, a gente reflete um grau 2, uma amígdala normal, tá? Por que é importante saber isso? Porque a grau 2, ó, ela é aumentada, mas é um aumento que não costuma causar problema. Então, quando principalmente vocês que não estão acostumados a olhar, vê um paciente desse, uma grau 2, vocês, nossa, a amígdala está aumentada, mas ela está longe da úvula, é um aumento que não tem repercussão clínica. Então, grau 1, 0 e 1, que é o normal, e o grau 2, que é uma hipertrofia, já, mas não causa caso clínico, eles são assintomáticos. Então, qualquer coisa que o paciente venha queixando, você não pode pôr a culpa na amígdala. Já o grau 3 e o grau 4, eles vão dar um quadro clínico. O paciente vai ter disfagia, ou seja, ele tem uma certa dificuldade para engolir alimentos mais sólidos, tanto que alguns desses pacientes às vezes até evitam alimentos mais duros. Disartria, porque ó, isso aqui é um grau 4, ó, tá vendo? Tá tocando uma na outra. A amígdala começa a comprimir a base da língua. Então o paciente tem dificuldade de falar, porque a língua não movimenta bem. É um paciente, quando você ouve falando, parece que ele tem uma batata na boca. Ele fala assim, eu tô com minha garganta irritada. Então ele fica com aquela voz de batata na boca, tá? E como ela compromete aqui as vias respiratórias, ocupa um volume, esse paciente pode passar a ter ronco e respiração bucal também, durante a noite, tá?
Ah, sim, um detalhe importante. Essa classificação que eu dei para vocês aqui, a gente leva em consideração um paciente fora de um quadro inflamatório. Tá? Quando o paciente está com uma faringoamidalite, eu posso ter um aumento pelo quadro inflamatório. E aí, a hora que eu trato, aquela amígdala do paciente pode voltar ao normal. Então, sempre que eu for classificar esse paciente das hiperplasias amigdalianas, é um paciente fora de um quadro inflamatório. Por exemplo, ele pode estar com resfriado, a amígdala crescer. Nesse aqui não, eu vou dizer que é um trato quando o paciente está sem nenhum sintoma inflamatório, tá? Não está com dor de garganta, não está com o nariz escorrendo, nada. Então ele no dia a dia está assim. Imagina esse paciente quando inflama isso aqui, né? Tranca de vez, né? Tá? E aí, como é só o grau 3 e 4 que vai dar quadro clínico, a gente só vai tratá-los. E o tratamento é cirúrgico. Ou seja, não tem nenhuma medicação que vai reduzir a amígdala. Tá? Então, se ela tem com um quadro desse, uma amígdala grande, com um quadro clínico, a opção é cirúrgica. E não tem nada a ver com infecção, ou seja, o paciente pode não ter nenhuma infecção. Aí é pelo aumento, tá? Bom, e só para finalizar em relação à aula de faringe, eu queria falar só para vocês saberem que se opera adenoide amígdala. Porque às vezes a gente ouve gente falando, ah, não se opera mais. Não, se opera. Mas como tudo em medicina, tem que ter a indicação, tá? Já teve uma época que se operava qualquer coisa, né? Ah, dorzinha de garganta opera. Não, não é assim. Mas os casos que se indicam cirurgia hoje em dia, foi feito estudos baseados em evidências, tem todo um trabalho em literatura mostrando benefício na conduta cirúrgica em relação à não cirúrgica, tá? Então, bom, o paciente ele pode ter indicação de fazer adenoidectomia e amidalectomia, né? Então eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês saberem, porque também tem aquela lenda urbana que não se opera mais. Se opera, tá? É que não opera qualquer caso. Então é importante vocês saberem, né? Então, quando eu tenho aumento de adenoide, grau moderado ou severo, que está tendo repercussão clínica, né? Se o paciente tem uma amígdala já de grau 2, que vai fazer, que tem, desculpa, o inverso, que ele vai fazer uma amidalectomia e tem um aumento já moderado de adenoide, porque se eu tirar a amígdala, a adenoide pode aumentar no pós-operatório. Se ele faz otite média secretora ou otite média aguda de repetição, tá? No caso da amígdala, se o paciente tem uma amígdala de grau 3 ou 4, né, um aumento. Se ele tem uma amígdala de grau 2, mas tem indicação de fazer adenoidectomia, porque aí se eu tiro a adenoide também a amígdala vai aumentar. Se ele já fez pelo menos 2 episódios de abscesso periamidaliano cervical, se é uma próxima infecção bacteriana ele tem risco de fazer novamente. Se ele tem amidalite de repetição, que é o bacteriano, isso que é importante a gente caracterizar, né? Então o paciente tem que ser uma infecção bacteriana. Febre alta, dor de garganta importante, necessidade de uso de antibiótico. Se ele tem 7 casos em um ano, 5 casos por ano em 2 anos consecutivos, ou 3 casos por ano em 3 anos consecutivos, pode ser indicado fazer a retirada da amígdala. Agora aqui é importante, né? Porque a gente pega paciente, eu tenho toda hora infecção de garganta. Aí você fala, não, e o que você faz? Eu faço um gargarejo, tomo um chazinho, ou eu vou ao médico, ele me dá dipirona, dá anti-inflamatório. Esse caso não é caso cirúrgico. Ou, eu todo dia acordo com dor de garganta. Também não é caso cirúrgico, porque não é infecção bacteriana. Tá? Então, se eu opero um paciente que está tendo refluxo, está tendo infecção viral, não vai fazer diferença. Então, tem que estar bem caracterizado. E se eu tiver uma hiperplasia assimétrica? Tá? Se o paciente tem uma amígdala muito maior do que a outra, isso pode ser uma doença na região da amígdala, então eu vou remover para fazer diagnóstico. Tá? Porque nesses casos eu posso ter ali uma granulomatose, então pode ser tuberculose, pode ser PB-micose, pode ser um linfoma ou até um carcinoma. Então seria aí para diagnóstico. E para finalizar, então assim, vocês viram que em nenhum momento as indicações de cirurgia levam em conta a idade. A gente vai ver a indicação. Se tem um quadro clínico que é indicado, a gente opera independente da idade. Mas, epidemiologicamente, a maior parte dos pacientes que desenvolve essas doenças que eu falei para vocês, que tem indicação de cirurgia, estão na faixa da infância, ou seja, 4, 5 anos, né, 7. Por isso que é mais frequente, mas não é que é essa a idade de se operar. Então, se eu tiver um adulto que precisa operar a amígdala, eu vou operar a amígdala. Se eu tiver uma criança de 1 aninho, 2 aninhos que precisa operar a amígdala adenoide, nós vamos operar, tá? Mas não é o mais comum, tá? E outra lenda é que a cirurgia compromete a imunidade. Não. Depois do primeiro mês de pós-operatório, a imunidade celular e humoral do paciente com amígdala e sem amígdala, com adenoide e sem adenoide, é a mesma. Eu não tenho nenhum comprometimento imune, ou seja, o paciente não vai ficar mais predisposto a ter infecções.
A única infecção que se viu que o paciente tem mais aumento de risco de adquirir sem a amígdala é a poliomielite, tá? Na época que não tinha vacina. Como agora eu espero que todo mundo se vacine, não é uma coisa que se considera, tá bom? Então, se precisar operar, não vai ter essa, eu vou ficar com a minha imunidade diminuída. Não, tá? A imunidade fica igual. E isso aqui é uma coisa importante, ó. O ganho pondero-estatural da criança depois que ela opera é fantástico. Porque a criança passa a dormir melhor, se alimentar melhor, então ela volta a se desenvolver. Os próprios pais, depois que operam, falam, se eu soubesse disso, que a criança ia ficar tão bem, ia melhorar, eu tinha operado antes. Porque é lógico, todo pai fica com receio de operar o seu filho. E o próprio desempenho escolar também tem vários trabalhos medindo uma melhora do desempenho escolar da criança. Ou seja, então se o paciente está com uma doença que tem indicação cirúrgica, tem que se operar, né? Agora precisa estar a indicação bem certinho, certo? Só que o paciente ele pode ter tirado a amígdala. Se ele tirou a amígdala, o que vai inflamar? A faringe. Então, o raciocínio é o mesmo da amidalite. Tá? O mais comum é ser a faringite aguda ser viral, a gente vê poucos bacterianos, e vai ter dor de garganta, dor para engolir, coriza, né? Então é o mesmo raciocínio. Se eu tenho um quadro clínico mais leve, eu vou pensar num quadro viral. Se eu tiver um quadro com uma febre persistente, ou uma piora depois de um período de um quadro mais leve, ou a gente vai pensar no quadro bacteriano para eu ver se vou tratar com antibiótico ou não. E eu posso, às vezes, nesses pacientes, ter aumento dos folículos linfóides na orofaringe e ficarem com pontos purulentos. Então, às vezes, a gente vê os folículos linfóides aqui com um pus, tá? Mas não é muito comum. Então, a gente pega infecção bacteriana e só com hiperemia. Tá? Então, é o mesmo raciocínio que se usou, que se fez com a amígdala e sem a amígdala para faringite.